Essa provavelmente é a casa de luxo com o melhor preço de Florianópolis, então fica até o final e não perde nenhum detalhe. E não poderíamos começar de outro jeito a não ser falando dessa arquitetura que realmente foge ao padrão que a gente encontra hoje aqui na região. Ela é uma arquitetura brutalista, então vocês podem ver que ela ficou realmente no concreto bruto, essa construção, só que o detalhe é que toda a parte de caixaria foi usada com madeiras inteiras e esse detalhe de ripamento que ficou na frente foi utilizado tábuas menores justamente para trazer esse detalhe diferenciado na arquitetura dessa casa. Aqui também foi projetada essa janela, ela é com vidro de privacidade, então ela suporta o calor e também traz privacidade para dentro do imóvel, mas entrega uma excelente iluminação para o interior da casa. Vocês vão perceber quando a gente entrar que essa casa ela tem uma iluminação excelente, porque ela foi projetada para pegar a melhor fachada solar leste, que é o sol da manhã, em praticamente todos os cômodos dessa casa. Então, sem mais, eu quero saber se vocês estão preparados para descobrir essa casa por dentro. Já vou começar dando ênfase nessa porta. É uma porta de ACM bruta, é uma porta de excelente padrão de acabamento. Aqui dentro a gente tem esse piso porcelanato. Ele não é o porcelanato comum, ele é o porcelanato Portobello Shop, é uma linha acima e ele imita o travertino romano. Se vocês olharem no detalhe, vocês vão ver que ele remete bastante à textura do travertino romano, né? Aqui a gente tem então essa escada toda com madeiramento de lei, tá? E um detalhe, tá, pessoal? Essa madeira aqui não era a madeira que ia ser mantida aqui. O pessoal que fez a construção, para vocês verem o nível de capricho deles, como tem a claraboia lá em cima, a gente tem uma incidência solar maior aqui na escada. A madeira que tinha antes aqui, ela envergou e eles fizeram toda a substituição desse madeiramento que tinha aqui e fizeram um tratamento diferenciado para essa madeira, para que ela não sofra essa ação do tempo. Então ela ficou um tom um pouco mais escuro, mas que combina muito bem com todo o detalhe dessa parede que ficou, né? Nesse cimento bruto aqui, todo detalhado. Então ele é feito assim, tirado da caixaria, polido, tratado e dá esse aspecto que conversa muito bem com o padrão dessa casa. Aqui também, pessoal, a gente tem esse vidro na entrada que conversa com aquele vidro que a gente viu lá de fora, de cima, e com a claraboia também. Tudo isso para trazer bastante iluminação para esse hall de entrada. Aqui embaixo a gente tem o dormitório e uma coisa que eu queria frisar para vocês, olha o detalhe dessa porta aqui. As dobradiças são dobradiças invisíveis. Aposto que vocês provavelmente nunca viram um padrão de dobradiça como esse. Por quê? Que é justamente para a porta ficar com uma fechadura praticamente invisível. O fechamento dela é bem diferenciado, tá? As maçanetas são em aço inoxidável. Aqui embaixo então a gente tem o banheiro dessa suíte, que pode ser utilizada também como escritório. A gente tem esse acesso da área externa para a área interna da casa, então a gente tem essa parte da vaga de garagem. Você pode entrar, parar os carros aqui. Você pode entrar por essa porta ou essa porta aqui, ela dá acesso à área de serviços e você já sai também dentro da parte de cozinha, tá? Aqui do outro lado eu vou mostrar depois para vocês e praticamente é toda a área de jardim da casa fica nessa fachada. Por quê? Para pegar a melhor incidência solar dentro do terreno ali.
Agora indo para a área social, a gente passa aqui pelo hall. Essa escada aqui, o que eu faria? Esse espaço aqui ficaria muito legal, uma adega. Fazer uma adega toda de madeira, com uma iluminação numa tonalidade mais quente. Ia ficar muito legal contrastando com essa escada aqui. Aqui a gente tem um lavabo, então, para atender essa parte social da casa, tá? E aqui a gente chegou no coração da casa, então, que é a parte de sala de estar, jantar e cozinha. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse paredão de vidro aqui, que foi projetado exatamente para entregar a melhor incidência solar, tá? Essas portas aqui, então, elas são todas de alumínio. Esse aqui é um preto fosco, né? Ele é um alumínio acima do padrão. E as duas portas, elas abrem para que você consiga integrar toda essa área de quintal com sua área social interna da casa. Ou seja, você consegue usar todo esse espaço em conjunto com a sua área externa. Para quem tem família, para quem tem criança, o ambiente fica todo integrado e você não perde ninguém de vista. Então isso ficou sensacional. Aqui fora a gente tem esse espaço gourmet. As portas aqui foram pensadas no mesmo propósito de abrir totalmente. Então você consegue abrir também essa outra porta aqui da parte externa e fica com todo esse living aberto para a melhor ventilação possível. Aqui então a gente tem a parte de churrasqueira já com a pia, tudo instalado e pronto. E um detalhe que me pegou muito quando eu vim conhecer essa casa foi o capricho do pessoal que construiu com o Hobby Box. Porque quem mora aqui na região sabe que o Hobby Box, que é o espaço onde a gente guarda tudo, ele fica onde dá, no espaço que sobrou, ele não é um espaço bem pensado, né? E olha que legal o detalhe dessas portas, elas são portas magnéticas, também de alumínio. Vocês não reparem a bagunça porque tá ainda com resto de obra. E elas são de fechamento magnético, então tu vê que ficou muito caprichoso. Você tem aqui basicamente 2 espaços de Hobby Box que se integram e você consegue utilizar ele inteiro. Então você vê que foi uma coisa pensada, não feita do jeito que sobrou. Aqui também os armários usam o mesmo material. São 2 armários aqui embaixo da pia e da churrasqueira também. Você tem esse espaço aqui para guardar carvão, essas coisas que servem de suporte para parte de churrasqueira. O paisagismo foi todo feito nesse pedaço aqui. São plantas novas, ainda vão crescer mais, né? Então elas vão fechar praticamente toda essa vista. Aqui a gente tem esse paredão de ciprestes, né? Então, ciprestes ele cresce aí até 3,5 metros. Então, se não tem um paredão verde, é uma cerca viva muito legal. E aqui que eu falei para vocês, ó. Então, você chegou com o carro, você pode acessar lá ou sair nesse portãozinho e entrar por aqui se quiser, entendeu? Já sai direto porque você tem toda essa integração dos ambientes. E a gente já vai subir lá em cima, eu quero mostrar para vocês, mas eu quero que a Camila dê um foco. Olha a quantidade de vidro e janelas que essa casa tem para melhor iluminação e incidência de sol possível. E vocês vão perceber que foi colocada películas de privacidade em todos os banheiros. Então ela tem iluminação natural, tem ventilação, mas manteve a privacidade desses ambientes. Então, vamos conhecer esse segundo pavimento. Antes da gente subir, gente, antes que eu esqueça de falar, essa porta aqui é a área de serviços. Não vou mostrar para vocês ali porque está com bastante coisa guardada da proprietária. E aqui a gente tem essa porta que dá acesso para essa área externa de jardim. E esse foi a única fachada da casa que ficou sul. Então realmente é a fachada que você menos tem acesso, a fachada que menos tem utilidade. Vocês vão ver que é um paredão que você não tem janela, não tem nada, porque a incidência solar melhor e bem projetada, bem pensada, ficou pro lado de lá. Agora vamos subir no segundo pavimento então. E um detalhe que eu não posso deixar de falar é essa iluminação que foi colocada, já está toda instalada na escada. Iluminação quente, né? E esse guarda-corpo que foi feito com cabo de aço para manter esse contexto, né? Com essa arquitetura brutalista, né? E a claraboia, obviamente, de noite é muito legal. Você consegue ver o céu, as estrelas, tudo
daqui. Vocês vão ver que praticamente todo o corredor é alimentado com claraboias. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta às vezes é: Felipe, não dá problema de infiltração? E a resposta sempre é: depende de como foi feita a obra. Aqui foi tudo impermeabilizado, testado diversas vezes e nunca deu problema de infiltração nessa parte de claraboia. Então, uma casa bem construída, ela não traz problemas. Vamos voltar. Eu vou começar pela suíte da frente, porque no final aqui a gente tem uma outra suíte, mas eu quero mostrar o detalhe daquele terraço para vocês. Aqui então é a suíte principal, ela seria a suíte presidencial. A gente tem esse detalhe do janelão com a película de privacidade que a gente viu lá de fora, né? Ficou muito legal. Aqui ficou esse espaço de closet para você estruturar um armário, um closet aqui. E essa janela foi utilizada, essa película, porque ela é a janela que dá para a escada que a gente acabou de subir ali. As janelas dos dormitórios, como eu falei para vocês que a gente viu lá de baixo, as esquadrias são todas hydro e elas são basculantes, então elas abrem nesse formato, tá? Ó, você gira a maçaneta e abre. Detalhe muito legal, janelas de parede inteira, ótima iluminação e excelente ventilação natural. E olha como ficou legal esse teto aqui, com esse detalhe rústico, né? Porque essa arquitetura do aproveitar essa parte do cimento fica muito legal. Não sei se vocês vão conseguir ver no detalhe aí na filmagem, mas você pode olhar que foi tão bem feita a parte de caixaria que o cimento ele ficou parecendo porque foi polido. Então você olhando daqui dá pra ver que parece que foi todo invernizado, que ele ficou bem iluminado. Aqui o banheiro da suíte. Vamos trazer o detalhe que essa suíte ela vem então com 2 chuveiros. Aquecimento é a gás, você pode utilizar aquecedor de passagem a gás ou a casa já tem toda a espera para aquecimento por boiler, né? Então aqui a gente tem esse espaço de 2 banheiros e aqui o espaço de cuba. Agora eu vou mostrar para vocês o outro dormitório, que é esse aqui. Também ficou com espaço de closet, essa suíte. Todas elas têm esse espaço então para você montar a parte de armários. Mesmo padrão de janela. O banheiro ficou com o mesmo padrão de acabamento, mas um detalhe que me pegou muito quando eu vim conhecer essa casa também, prestem atenção, olha esse registro de monocomando, a posição dele. Aqui no Brasil, o pessoal que constrói as casas tem o hábito de sempre colocar o registro para baixo do chuveiro. Então quando você vai ligar o chuveiro, você tem que ou entrar no box para conseguir chegar lá e abrir o registro, ou você tem que se esticar todo para poder abrir. Aqui não, você vai chegar, abrir, fecha o box e deixa o chuveiro aquecendo. Então para te ver que foi uma casa pensada para morar, para trazer o melhor conforto. E isso é um detalhe que um pouco a mais, você gasta um pouco a mais, mas entrega uma experiência muito melhor para a pessoa que vai morar. Porque isso faz toda a diferença no dia a dia. Agora vamos para a terceira suíte. Que essa suíte ficou bem legal porque ela tem um espaço de terraço que vocês vão ver agora. Como eu falei para vocês, todas as 3 suítes têm as esperas para closet. Os banheiros são espelhados, padrão é basicamente o mesmo. O monocomando também fica na parede oposta, só que essa suíte ficou com esse espaço de terraço aqui, ó, muito legal. Olha que espação. Aqui você pode fazer uma sala de inverno externa, uma praça de fogo no centro, alguns móveis de ratã, que fica sensacional para dia a dia. Traz bastante conforto e muito legal esse detalhe que foi colocado com essa iluminação em LED. Então, como eu falei, a gente vai deixar os takes dessa casa à noite para vocês terem uma ideia como fica bonito esse espaço iluminado. Esse terraço, ele vai te dar visão para a área interna do teu terreno, então tu fica com a vista aqui toda para o teu jardim. ênfase no que eu falei do cipreste, então ele vai crescer e vai criar esse paredão verde, vai trazer essa privacidade, vocês vão ficar com uma vista
linda para dentro do teu quintal. Isso é uma coisa que foi muito bem pensada, muito bem projetada. Nesse espaço aqui vocês podem ampliar um espaço de cobertura, se quiserem fazer um fechamento, aumentar às vezes o tamanho do quarto, isso tudo vocês têm a possibilidade de fazer, porque vocês têm todo esse espaço aqui que é de uso exclusivo só da casa. Aqui também ficou uma porta de acesso externo, caso você queira vir sem vir pelo dormitório, você consegue acessar aqui pelo corredor. E toda a casa, como eu falei para vocês, as esquadrias são de alumínio e porcelanato, inclusive os dormitórios também são porcelanato Portobello Shop. Então, eles são peças mais caras, porque elas são peças de tamanho maior do que o padrão. E o porcelanato aqui da área comum foi usado esse mesmo porcelanato inspirado no travertino romano aí. Ele traz essa textura que ficou muito legal. E olha que legal esse pé direito aqui, gente. Eu tô aqui embaixo, a Camila tá aí em cima e olha a altura desse pé direito aqui. E a claraboia, ela traz uma sensação de que o pé direito é maior ainda. E um ponto que ficou bem legal é que atrás da Camila tem um espelho, e aí o espelho ele sempre traz essa sensação de amplitude para os ambientes. Então, você entra aqui, o hall, vocês provavelmente no vídeo não tem noção, mas o hall é muito maior do que parece aí nos vídeos. Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que mais gostaram, o que menos gostaram, se comprariam essa casa, se não, o que acharam dessa arquitetura, né? Porque ela é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E queria trazer para vocês, realmente o que eu falei para vocês no começo do vídeo, essa casa aqui ela está sendo vendida praticamente por preço de custo mesmo. Então ela está sendo vendida por um valor muito abaixo. A gente está num condomínio fechado, Florianópolis. O condomínio tem acesso aqui, uma trilha que leva até a praia. Então vocês vão fazer uma trilha pelas dunas, pela mata, que é uma trilha muito legal. E essa casa está sendo vendida hoje por apenas R$ 3.165.000.